Revelada para o seu coração. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Tá? Nós vamos ver aqui do versículo 1 ao versículo 4. Tá certo? Versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo espalhado pelo mundo inteiro. Versículo 2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Amém? Não falhando em nada. Amados, nós dividimos essa Tiago capítulo 1 do versículo 1 a 4 em três sessões. Primeira sessão, nós falamos na semana passada. Transformados de incrédulos em servos de Cristo. Foi a palavra revelada da semana passada. Hoje, nós vamos tratar da segunda sessão, transformados em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. Amém? Fomos transformados em um povo especial. Sim, nós somos um povo especial. Mas não é porque somos um povo especial que Deus nos isentou das aflições. Passamos aflições como qualquer um passa as suas aflições. Tá certo? Tá? É o que nós vamos estudar hoje. E talvez a gente vai estudar a terceira sessão também. A terceira sessão é transformando tribulações em triunfo. Tribulações em triunfo. Tá? E dentro dessa sessão, nós vamos dividir essa sessão em 4 verdades fundamentais. E provavelmente a gente vai chegar até a primeira verdade. As provações são compatíveis com a fé. São compatíveis com a fé. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá para a segunda sessão. Segunda sessão. Lembrando que o tema dessa lição é como transformar provações em triunfo. Como transformar provações em triunfo. Vamos lá. Transformados em um povo especial, vírgula, essa vírgula aqui é importante, hein? Amém? Mas não em um povo isento de aflições. Agora eu sou evangélico, acabou as minhas aflições. Amém? Aí veio o pregador e prega. Venha para Cristo e acabou os teus problemas. Esse tipo de mensagem, amado, ela se torna um pouco frustrante. Porque quando você vai viver a verdade e a realidade do evangelho, não é bem isso. Amém? Deus não isenta ninguém de provação e nem de aflição. Todos nós podemos passar por aflição. Não é ser de Cristo, não é por ser de Cristo que Deus vai nos isentar de aflições. Tá certo? Nós temos muitos privilégios por ser cristão, tá? Mas não temos esse privilégio de ser isento de aflição. Então a gente precisa aprender a combater a aflição, a passar pelas aflições e vencê-las em nome de Jesus. Vamos lá. Em Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz que, quando Tiago escreve essa carta, diz que essa carta é direcionada, amém, a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Quem é esse povo que está espalhado pelo mundo inteiro? Quem é esse povo que está espalhado pelo mundo inteiro que essa carta é direcionada? Amém? Tá? Também fala das 12 tribos, as 12 tribos que referem-se aos cristãos, aos judeus cristãos. Quando eu vou lá para Tiago capítulo 2, versículo 1, eu vejo a seguinte expressão: meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo,
Nunca trate as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Aí eu vou lá para Tiago 5, versículo 7 e 8. Amém? 5 do 7 e 8. Tiago 5, do 7 ao 8, diz assim: por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. E vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra de colheitas preciosa. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanime, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixam dos outros para não serem julgados por Deus. O juízo está perto, pronto para vir. Amém? Tá. Então vamos lá, pessoal. As 12 tribos referem-se aos judeus cristãos, tá? Que possivelmente se converteram no Pentecostes e foram dispersos depois do martírio de Estevão. Você pode ir lá em Atos 8, versículo 1 e Atos 11, versículo 19, que você vai ver ali a dispersão pelo martírio de Estevão. Quando Estevão é morto, é assassinado acho que foi Herodes que matou ele, tá? As tribos se dispersaram, houve uma perseguição muito grande e as tribos se dispersaram. Muitos judeus cristãos se dispersaram. E Tiago está direcionando essa carta exatamente para esses judeus cristãos que se dispersaram depois do assassinato de Estevão, né? Do martírio de Estevão. Bem, eles se dispersaram, não sei se foi por força ou por escolha. Os judeus estavam vivendo por toda parte do Império Romano. Quer dizer, eles se espalharam, né? Amém? E aí, no meio desse povo todo, existia os judeus cristãos, que eram os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, tá? Eles são crentes, mas são perseguidos. Não é porque eles eram crentes, eles eram poupados. Pelo contrário, amém? Por ser crentes é que eles foram perseguidos. Essa que é a verdade, amém? Eles são cidadãos dos céus, mas vivem dispersos na terra. Praticamente vivendo como nômade, sem paradeiro. Por quê? Porque tinham que viver fugido. A perseguição era tão grande que eles tinham que viver fugido, né? Ou foragido. Eles são cidadãos dos céus, mas vivem dispersos na terra. Eles são crentes, mas tiveram seus bens saqueados. Amém? Quando a perseguição vinha, eles deixavam tudo para trás e iam embora. E o que acontecia com seus bens materiais? Eram saqueados por aqueles que perseguiam eles, tá? Amados, isso acontece muito em alguns países da África e alguns países árabes, né? Nós tivemos aí há pouco tempo atrás a perseguição da Al-Qaeda aos cristãos, do Estado Islâmico aos cristãos. Os cristãos saíram das cidades sem nada, deixavam tudo para trás e aquilo ficava para eles, tá entendendo? Eles eram saqueados. Não era porque eles eram cristãos que eles foram poupados, não. Amém? Pelo contrário, a perseguição era exatamente por eles serem cristãos. Eles são crentes, mas tiveram seus bens saqueados. Eles são crentes, mas são pobres. E muitos deles estão sendo oprimidos pelos ricos. Eles são crentes, mas ficam enfermos. Eles são crentes, mas sofrem. Amém? Tá? Porque tem gente que vem para a igreja através de uma mensagem triunfalista e acaba achando que a igreja é um lugar que ele vai se sentir seguro, ele não vai ser perseguido, não vai ser saqueado, ele não vai passar tribulação, ele não vai ter perdas, ele não vai sofrer. É engano, meu amigo, é um engano. O cristão sofre e às vezes sofre até mais do que uma pessoa que não é crente. Amém? Tá? Lembra-se que nós estamos num território que não é nosso. Nós não somos desse mundo. A nossa cultura bate de frente com a cultura desse mundo. Por isso que nós somos perseguidos. Percebe? E isso nunca ficou tão nítido aqui no Brasil como está hoje.
Amém? Como está hoje. Você veja que o sistema está lutando para destruir a nossa cultura. Você pode perceber, né? Existe aí a cultura do anticristo, chamada cultura progressista, sabe? Ela veio para destruir a família. Ela veio para destruir os padrões do cristianismo. Tá entendendo? Tá? Essa penetração de leis, essa entrada de leis na sociedade, que bate de frente com a nossa cultura, nada mais é do que uma imposição anticristã. Faz parte de um projeto, amém, para a vinda do anticristo. Então vocês não fiquem aí achando que não é, porque é, tá? Por isso que a gente precisa ficar de olho na política. Por quê? Porque a política hoje, praticamente, ela trabalha, amém, para a implantação do império anticristão. Tá entendendo? Tá? Existem partidos que são financiados por lá fora, tá? Que fazem parte de um projeto progressista, amém? De um pensamento progressista, tá entendendo? E aí é que entra certos pensamentos que são contrários ao cristianismo. Tá? E tem crente que não leva em conta isso. Acaba até votando em gente a serviço de Satanás e não percebe. Por quê? Porque vota pensando nos seus interesses financeiros, nos seus interesses particulares. Percebe? E aí, como cristão, vai sofrer. Porque quando começar a perseguir os cristãos como já estão, não pense você que você vai ser poupado. Você não vai ser poupado. Você vai ser um dos primeiros a ser perseguido por essa gente. Tá? E quando elas precisam do teu voto, amém, elas vão estar te agradando. Mas os dias que elas conseguirem o poder, vocês serão para eles pisados. Tá entendendo? Pessoas que só servem para ser pisadas. Essa que é a verdade. Tá? Então a gente precisa abrir nossos olhos, tá? E prestar muito atenção, porque o mundo hoje está em direcionamento da vinda do anticristo, tá? E nós estamos aqui nesse mundo exatamente para denunciar, amém, esse espírito que está por trás dessa cultura, desse sistema progressista diabólico, amém, que está nesse mundo hoje em dia, tá certo? Tá? Então, o que eles viveram no passado não vai ser diferente no futuro aqui e está bem presente hoje nos nossos dias. Né? É só você se posicionar como cristão, é só você se posicionar sobre aquilo que eles estão dando abertura e você se posicionar, amém, numa posição contrária, eles já vão te retrucar. Por quê? Porque esse tipo de gente, esse tipo de pessoas envolvida com a mentalidade do anticristo, eles não sabem o que é democracia. Por quê? Porque eles têm um pensamento único. Amém? Democracia consegue conviver com vários pensamentos. Tá entendendo? Tá? Agora, esse tipo de gente, ou você pensa igual a eles, ou você é excluído, ou você é inimigo. Percebe? Tá? E é isso que exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Amém? O Brasil vive uma falsa democracia. Por isso nós cristãos temos que se preparar para a perseguição. Temos que se preparar para o sofrimento. E eu percebo que muitos crentes não estão preparados para o sofrimento. Muitos crentes estão vivendo como se estivesse num país de primeiro mundo, né? Numa democracia perfeita, né? Não, meu amado, nós não estamos vivendo uma democracia perfeita. Sabe? Se tiver que julgar você como cristão e um não cristão, amém? Eles liberam o não cristão e punem você como cristão. Tá entendendo? Tá? Porque o teu pensamento cristão não interessa para eles. Tá entendendo? Essa é a verdade e essa é a realidade. Tá? Eu tenho dó dos nossos filhos e dos nossos netos. Amém? Por quê? Porque eles vão viver a pior parte. Por quê? Porque nós, hoje em dia, estamos sendo omissos. Muitos de nós estamos sendo omissos. O pensamento anticristão, o espírito anticristão, amém, está aí mais do que nunca diante dos nossos olhos. E nós estamos aí agindo de uma forma
pacífica, aceitando. Nós aceitamos eles, mas eles não aceitam a gente. Se puder nos punir, eles vão nos punir. Se puder nos prender, eles vão nos prender. Tá entendendo? Tá? Por quê? Porque eles têm um propósito, eles têm um projeto e eles passam por cima de qualquer um que for contra o projeto deles. Tá entendendo? Essa que é a verdade. Não era diferente do Império Romano. Amém? Tá? O Império Romano passava por cima de qualquer um que viesse com um pensamento contrário ao Império. Tá entendendo? Não é diferente hoje em dia. Tá? Não é diferente hoje em dia. Tá certo? Amados, aprenda a conviver com o sofrimento, porque nós vamos de mal para pior. O sofrimento vai aumentar mais do que nunca. Amém? E nós precisamos estar firmes, bem firmes na nossa fé. Porque quando ele vier, nós temos Jesus, o nosso escudo e a nossa proteção. É o nosso único refúgio, é a presença de Deus na nossa vida. Amém? Vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, uma colônia de férias. Não. Antes é um campo de batalha. A vida cristã é um campo de batalha. Tá entendendo? Tá? E eu digo mais, neste campo de batalha, Satanás quer o teu pensamento, Satanás quer a tua mente. Amém? Tá? Ele quer a tua mente, ele quer o teu pensamento. Ele quer misturar o pensamento dele com o teu pensamento cristão. Por isso que está cheio de crente morno, frio, vazio de Deus. Por quê? Porque se deixou misturar. Amém? Se deixou misturar. Amado, ou você tem a cultura do reino, amém, cravada no teu coração, ou você tem as doutrinas cristãs cravadas no teu coração, ou você tem uma fé firme, forte, e vou dizer mais, até mesmo radical naquilo que você crê, ou você será um fraco, levado, amém, por qualquer vento de pensamento, será levado, sabe, à destruição espiritual, tá? E com isso você não estará protegendo as gerações que estão vindo por aí. Tá entendendo? A geração do teu filho e dos teus netos está em perigo se você for um crente murcho, um crente vazio, um crente frouxo, um crente que se deixa levar por qualquer tipo de pensamento, que aceita qualquer tipo de argumento, que permite qualquer pensamento adentrar na tua cabeça. Tá entendendo? Nós estamos vivendo dias de guerra, de batalha, tá entendendo? É a batalha da narrativa. Quantas narrativas que você vê aí na televisão querendo implantar na tua cabeça, sabe? Que, por exemplo, ontem o presidente defendeu os cristãos lá na ONU, e já tem gente com a narrativa de dizer que defendeu só os evangélicos. Não, amado. Quando defende o problema da cristofobia, ele defende os evangélicos, ele defende os católicos, ele defende todos aqueles que acreditam em Cristo. Não é só o evangélico, tá entendendo? Tá? E aí você vê a narrativa evangélico, é defesa do evangélico. Será que não tem outras religiões aqui no Brasil? Essa é a narrativa. Por quê? Porque querem perseguir os evangélicos, porque evangélicos ganharam força no Brasil, força de voto, amém? Hoje nós temos uma quantidade de pessoas capazes de mudar a direção de um voto, de uma eleição, e eles têm medo dos evangélicos, tá? Por que vocês acham que eles aplicaram esse fechamento, esse lockdown? Enfraquecer as igrejas. Veja como as igrejas enfraqueceram. Por quê? Porque a nossa força está nas reuniões. A força da igreja está nas reuniões, nos cultos. Tá entendendo? E aí você vê a quantidade de crente, amém, adoentado por causa do medo. O medo adoentou uma multidão de crentes adoentados, não consegue sair de casa, não consegue ir para um culto. Amém? E é uma mentalidade tão frágil, tão fraca, né? Que muitos desses crentes amedrontados, ele acaba o quê? Ficando doente, acaba no hospital. Não por causa de uma Covid,
mas por causa de uma depressão, por causa de uma pressão alta, por causa de uma diabetes, por causa de outras doenças, tá? E acaba indo para um lugar muito pior do que a igreja, né? Muito mais contaminado do que a igreja. Você veja como a mentalidade da pessoa, amém, ficou doentia com esse problema do fechamento das igrejas, né? O crente hoje, a maioria, uma grande parte deles está doente emocionalmente. Perdeu a força espiritual. Essa que é a verdade. Tá entendendo? Por quê? Porque não foi capaz de enfrentar o sofrimento, não foi capaz de enfrentar a luta, não estava preparado para aquilo que estava vindo e para aquilo que veio. Amém? Amados, amados de Deus, vamos acordar. Amém? Nós não somos poupados dos problemas. Amém? Não somos poupados dos problemas, mas dentro dos problemas Deus nos poupa. Amém? Presta atenção nessa frase. Nós não somos poupados dos problemas. Se tivermos que passar problema, vamos passar. Mas dentro dos problemas, Deus acaba, amém, nos beneficiando e nos poupando de coisas piores. Essa que é a verdade. Amém? Hoje fazemos as mesmas perguntas porque um crente fiel fica desempregado. Amém? Por que um crente fiel fica desempregado? Por que o crente fiel sofre com câncer? Por que o crente fiel enfrenta o luto e passa por duras e amargas provações? Amém? Espero responder para você, dentro da palavra, esses questionamentos que a igreja cristã tem enfrentado. Tá certo? Vamos agora para a terceira sessão, né? A terceira sessão é transformando tribulações em triunfo. Transformando tribulações em triunfo. Vale a pena repetir aqui o versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Vale a pena repetir. Tá certo? Vamos lá. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Tá? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Pastor Renata, você quer comentar alguma coisinha? Amém? Aleluia. Você tem percebido isso hoje na igreja? Sim. Tem percebido? Então vamos lá. Tiago, falando sobre as provações da vida cristã, ele ensina-nos 4 verdades fundamentais. Então nós vamos agora tratar dessas 4 verdades fundamentais relacionadas a tribulações sendo transformada em triunfo. Dá licença tomar um pouquinho d'água. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, a primeira verdade, as provações são compatíveis com a fé cristã. Amém? Tá? Baseado no versículo 2. Por que os crentes sofrem? Ah, meu Deus do céu. Vou te responder. Amém? Dentro da palavra. Né? Que é aquela pergunta, por que o crente fiel fica sofrendo com desemprego? Por que o crente fiel sofre com câncer? Ou qualquer outro tipo de doença? Por que o crente fiel enfrenta o luto e passa por duras e amargas provações? Amém? As provações são compatíveis com a fé cristã. Essa é a primeira verdade. Por que os crentes sofrem? Por que o crente passa privações? Por que sofre prejuízos? Por que fica doente em cima de uma cama? Por que são injustiçados? Amém? Deus nos adverte a esperar as provações. Amém? A pior coisa que tem não é passar por esses problemas. A pior coisa que tem é passar despreparado pelos problemas. Amém? Quem não está pronto e preparado para passar pelo problema, sofre muito mais. Mas o crente preparado, sabe?
O crente inteligente, o crente esperto, ele não espera vir o sofrimento e a provação para buscar a Deus. Ele trabalha com prevenção. Amém? Tá? Eu vejo tanta gente tão preventiva em tanta coisa, mas não é preventiva espiritualmente. Amém? Tá? Tem coragem de sair de casa para tomar uma vacina no posto de saúde, mas não tem coragem de sair de casa para ir para um culto. Tá entendendo? Tem coragem para se prevenir da comida e sair de casa para ir lá no mercado, mas não tem coragem de sair para ir no culto. Pega até fila se precisar. Tem coragem de sair de casa para suprir a necessidade financeira, de passar num banco para resolver o seu problema bancário, para o dinheiro não deixar de cair ali, né? Ele tem coragem de fazer isso, mas não tem coragem de ir para o culto. Tá? Aí o problema chega em casa, ele fica chorando, triste, aborrecido, para baixo, desanimado, deprimido, angustiado. E por quê? Porque não tem força espiritual. Amém? Você sabe que uma das coisas que você recebe quando você participa de um culto é a alegria do Senhor? E você sabia que a alegria do Senhor é a força motora das tuas emoções? Quando você busca o Senhor na igreja, no culto, ou na oração, ou no ensino da palavra, amém? Tá? Mas o culto é muito importante, amém? Você adquire reservas espirituais. E dentro dessas reservas espirituais está uma alegria que o mundo não pode receber. Amém? Que é a alegria do Senhor. E é essa alegria do Senhor que traz a motivação na hora do sofrimento. É por isso que quando vem a luta, a provação, você fica aí deprimido, angustiado, triste, para baixo, desanimado, achando que o mundo vai acabar. Por quê? Porque você não tem reservas espirituais. Tá? Aí você está com a gaveta cheia de dinheiro, porque foi no banco. Amém? Pegar o dinheiro. Não é verdade? Está com o armário cheio de alimento. Amém? Não é verdade? Tá? Manteve o teu emprego porque foi trabalhar, né? Mas está triste, aborrecido, para baixo, desanimado, tá entendendo? Deprimido, e às vezes até sem vontade de sair de casa, por quê? Porque não tem reservas espirituais. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. Satanás está tirando de você, amém? Aquilo de melhor que você tem, que é a busca da presença de Deus, tá? A busca da presença de Deus. Deus nos adverte a esperar as provações. Amém? Um país, quando o país não pode ficar despreparado para uma guerra. Você sabe por que o exército, ele tem soldados todo ano lá se apresentando? Porque o exército tem que estar sempre pronto para uma guerra. Sabe? Amém? Um país que não tem um exército pode sofrer invasão. Sabe? Tá aí o Emirados Árabes, que hoje se aliou aos Estados Unidos porque eles não tinham exército. Eles achavam que o mundo árabe nunca ia atacar eles. Até que um dia o Iraque foi lá e invadiu o Emirados Árabes. E aí eles precisaram buscar a força dos Estados Unidos para poder vencer o Iraque. Senão eles continuariam sendo escravos do Iraque até hoje. Está entendendo? A tua liberdade, meu irmão, depende da força do Espírito Santo. Sabe? A tua vida depende da força e do poder do Espírito Santo. Todo país fraco, ilimitado, amém? Pobre financeiramente, precisa de um grande aliado. Amém? Se não tiver um grande aliado, ele pode sofrer um baque muito grande. O crente tem um grande aliado. O grande aliado do crente é Jesus Cristo. Aleluia. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. E se você não buscar essa aliança com Jesus, e não viver essa aliança com Jesus, não manter essa aliança viva e ativa na tua vida, quem é que vai te defender na hora dos ataques, na hora das tuas provações, na hora das tuas dificuldades? Quem é que vai te proteger? Quem é que vai defender os teus limites, o teu território? Quem é que vai expulsar, amém, o teu inimigo das invasões do teu terreno, do teu território? Se você não tem força espiritual, não tem poder espiritual. Amém? Foi uma das coisas que Jesus prometeu.
Ele disse, olha, ele me dá todo o poder do céu e da terra, ide e pregar o evangelho a todas as nações. Quando ele fala ide e pregai, amém? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele diz, eu também dou poder e autoridade para vocês. Dou poder e autoridade para expulsar demônios, para expulsar toda a força do mal. Amém? Aleluia. Quem está alinhado com Jesus e aliado com Ele, não perde uma batalha, não perde uma guerra. Tá? Mas o crente precisa aprender a saber que ele vai passar por sofrimento e ele tem que estar pronto para o confronto, para enfrentar o sofrimento. Amém? Tá? Outra coisa. A vida cristã não é um mar de rosas. Aleluia. Verdade, Magali. Jesus é o nosso aliado. Só tem ele, né? A vida cristã não é um mar de rosas. Jesus advertiu, no mundo tereis aflição. João 16, 33, depois você pode conferir lá. Tá certo? A vida cristã não é um mar de rosas. Jesus advertiu, no mundo tereis aflições. Amém? Aleluia. E Jesus não disse, Jesus não falou, quem falou foi Paulo. Amém? Ele não falou, não completou o versículo, e vós sereis vencedores, mais do que vencedores. Não. Tá? Ele só falou que nós teríamos vitória. E que ele seria o exemplo de vitória. Porque ele fala assim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Eu sou o exemplo de como adquirir a vitória. Aleluia. Quem se alinha com Jesus e busca os ensinamentos de Jesus, aí sim é mais do que vencedor. Tá certo? Se eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Tá? Então vamos lá. O apóstolo Paulo disse, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Pastor, eu queria que você procurasse isso na Bíblia para mim. O que é? Atos 14, 22, e depois procura 2 Timóteo 3, versículo 12. Amém? Tá? 14, 22? Atos 14, 22, né? Isso. Está aqui. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tá, então eu vou perguntar para o texto aí. Vou perguntar para o texto. Lê. Presta atenção no texto, porque você vai responder o que está no texto. Amém? Qual é a regra que Paulo passa, amém? Para quem vai passar por muitas tribulações? Tem que ter ânimo, né? Primeiro, tem que ter ânimo. Tem que ser amém? animado. Tem que ser uma pessoa animada. Amém? Sabe? Eu vou dizer uma coisa para você, amados. O Senhor pode te dar a alegria dele, mas o ânimo é você que tem que ter. Você tem que ser animado. Amém? Ele manda você ter bom ânimo. Tá? Você tem que tirar essa força da onde você não tem. Tá? Você tem que buscar essa força dentro de você. Tá? Aleluia. E muitas vezes, quando você busca essa força, o Espírito Santo vem com a sua alegria e te ajuda. Agora, o primeiro passo é teu. Amém? Olha lá, quem mais? Qual é o segundo? E permanecer na fé. Olha aí, ó. Firmeza. Amém? Ânimo e permanecer na fé. Firmeza. Você vai passar por tribulação. E continuar. Amém? Tá? Você vai passar por tribulação. Percebe? Só que é o seguinte, amém? Para que você vença as tribulações, você precisa ser uma pessoa animada. Amém? Sabe? Uma pessoa motivada. Uma pessoa movida para a vitória. Tá? E isso é de você. Tem que partir de você. Tá? Agora, como é que vai partir de você? Você atolado de lixo dentro de você. Tristeza, angústia, dor, sofrimento. Não vai conseguir nunca. Por quê? Porque você não se renova. Tá entendendo? Você envelheceu espiritualmente e nem percebeu. Você está cheio de pensamento do mundo aí, cheio de informações de televisão. Não sai da televisão, não sai das reportagens. Amém? Olha, tem canal de televisão que você sabe qual que eu estou falando aqui,
que são verdadeiros depósitos de lixo. Sabe esses caminhões de lixo? Depois que ele está cheio, eles vão para um terreno jogar todo aquele lixo, né? Tá? Essa televisão é esses caminhões de lixo. Tá? E sabe onde que ele joga os lixos? Na tua casa, na tua cabeça. Tá entendendo? Tá? E aí quando você vai passar pela luta, você não tem força por quê? Porque a tua mente está cheia de lixo. Amém? Cheio de pensamento contrário à palavra de Deus. Informações erradas, né, pastor? Informações contrárias à palavra de Deus. Não tem nada que produz a fé dele. Isso aí. Amém? E Bíblia na mente não tem nada. Não conhece nem a palavra. Não sabe nem se defender pela palavra. Paulo não está falando que é para permanecer firme na fé? Permanecer firme na fé, ter ânimo, né? Como é que é permanecer firme na fé? O que produz a fé? A palavra. A palavra de Deus. O ensino da palavra, a pregação da palavra. Ouvir a Amém? palavra. Ouvir a palavra, ler a palavra, estar em contato com a palavra praticar, né? e estar com a cabeça cheia da palavra. Isso aí, a mente tem que estar Amém? cheia de Cristo. Ontem no Salmo 119 nós vemos ali que Davi, ele falava em voz alta a palavra de Deus para memorizar. Amém? Amém? Quem é que tem esse hábito? Quem é que tem esse costume de ficar dentro do quarto lá, ou na sua cozinha, ou no seu dia a dia? Amém? Citar versículos bíblicos em voz alta. Verdade. Ah, meu irmão, nem tempo para isso você tem. Amém? O tempo que você tem, você gasta com sujeira. Você gasta acumulando lixo na tua cabeça. Aí quando vem a aprovação, quando vem a luta, não tem força. Né? Aí quer ir para a igreja, né? Aí vai para a igreja. Aí quer, pastor, que tenha culto todo dia e toda hora. E aí quer que o pastor resolva os seus problemas. Não é verdade? Amém? Ele também fala, pastor, né? Permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse aí ainda é Atos 14, ainda né? é o Atos 14, 22, quer dizer, o cumprimento, quer dizer, como você falou aqui, né? Ter ânimo, permanecer, entendeu? Para tudo isso aí, o que? Faz com que o quê? Para que a gente possa passar as tribulações, né? Quer dizer, por tribulação, entendeu? É que nós vamos entrar no reino. Quando as tribulações vier, nós já temos que estar animados, amém? E firmes na fé, tá? Não é buscar ânimo e firmeza na fé no momento da tribulação. Já tem que estar preparado antes. É muito difícil, irmão, você se animar, amém? E se manter firme na fé dentro da batalha. Verdade. É muito difícil. Quando você for se animar e se firmar na fé, tu já passou muito tempo na tribulação e já teve muitas perdas. Essa que é a verdade. Amém? Sabe? O que Deus quer é que você evite as perdas. Que você passe pela provação, que você passe pela tribulação preparado para você ter o mínimo de perdas na tua vida. Deus não tem prazer nas tuas perdas, tá? Mas ele fica triste porque você tem uma vida relaxada, uma vida de qualquer maneira, amém? E ele não pode fazer nada. Por quê? Porque ele não encontra em você uma atitude de fé. Deus só pode agir em pessoas que expressam a fé, que têm uma atitude de fé. Amém? Tá? Uma pessoa que reclama, murmura, fica, em vez de repetir a palavra de Deus, fica repetindo o problema. Né? Então fica revoltado, né, pastor? Ele criou uma revolta. E eu vou te dar uma palavra para você, nesse sentido aí. Amém? Quem não cria o hábito de repetir a palavra de Deus, amém, vai acabar criando o hábito de ficar repetindo os seus problemas. Amém? Quem não cria o hábito de repetir a palavra de Deus, vai acabar, amém, criando o hábito de ficar repetindo os seus problemas. Em vez de ter a palavra na boca, tem a murmuração na boca. Tá? E a murmuração leva a pessoa cada vez mais a se afundar. Amém? O outro versículo, pastora, 2 Timóteo 3,12, separa para mim aí. 2 Timóteo 3,12. Amém? Tá? Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. 3,12. E também todos os que... Você acabou de citar, né?
Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus Isso. padecerão perseguições. É. As perseguições vêm, a gente fica revoltado, né? A gente não aceita. Não aceita. Se você está em Cristo, o diabo vai levantar quem for para te perseguir. Isso. Pode ser quem for, pode ser parente, pode ser marido, filho, pode ser irmão, quem for, vai ser usado para te perseguir. É. Entendeu, pastor? E a Isso. pessoa não entende, né? É verdade. Entendeu? Mas, se você permanecer em Cristo, você profetizar a palavra, Deus vai te dar vitória. Ó, e na versão de hoje diz assim, pastor, ó. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Todo cristão verdadeiro, todo cristão alinhado, todo cristão que vive a palavra, todo cristão, amém, que tem a cultura do evangelho dentro do coração, aleluia, que não compactua com a cultura do mundo, que não aceita esse sistema progressista mundano, amém, vai passar a perseguição, tá? Ó, põe uma coisa na tua cabeça, para perder muitos amigos, amém? Tá? Daqui por diante se prepara para perder muitos amigos, principalmente amigos intitulados da esquerda progressista do Brasil, amém? Tá? Se você tem amigos esquerdistas, amém? Tá? Da esquerda progressista, se prepara porque você vai ter que escolher, amém? Ou amizade deles, ou amizade com Deus. Tá entendendo? Tá? Você vai ter que amá-los, amém? Mas compactuar com o pensamento deles. Porque eles compactuam com um pensamento que é contrário a você. Tá, rapaz? Um pensamento capaz de até levar você para a cadeia por causa do seu pensamento cristão. Amém? Tá? Escuta o que eu estou dizendo. Daqui por diante, amém? Daqui por diante começa a pensar nisso que eu estou te falando. Amém? Tá? Porque a luta está ferrenha. Ela está ferrenha. Tá? Amém? Porque esse tipo de gente está lutando politicamente para criar leis, para que você não pregue a palavra de Deus, para que você não fale as verdades da palavra de Deus. E você vai ter que escolher ou a amizade dessa gente, amém? Tá? A amizade dessa gente, você vai ter que aprender a amá-los à distância, tá? Ou você, amém, vai ter que largar Jesus. Amém? Porque você não vai suportar e você não vai aguentar. Amém? Se você for cristão verdadeiro. Agora, se você for cristão meia boca, aí você pode ter certeza que você vai dormir abraçado com essa gente, vai festejar com essa gente, tá? Mas fique sabendo que quando a perseguição vier, você não será poupado. Amém? Tá? Pode ser cristão meia boca ou cristão inteiro. Amém? Não interessa. Tá? Você pode ter certeza que você também sofrerá os danos da perseguição. Tá bom? Amém? Vamos ler aqui em Jó, capítulo 5, versículo 7. Jó, capítulo 5, versículo 7, pastora Renata. Jó 5, 7? Isso. Quando a pastora Renata ela vai ler para mim, amém? Eu vou dizer aqui o que um teólogo interpretou Jó. Ele disse: é simplesmente a sorte de homens e de mulheres nascer em dor, causar dor, amém? Sofrer dor e morrer em dor, tá? Lê para nós aí, Jó 5:7. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. A interpretação de Jó é essa, né? Jó 5:7. Quer dizer, ele estava achando que a vida era muito trabalhosa, né? O homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Deixa eu ver na linguagem de hoje como é que fala aqui. Deixa eu ver a explicação. Eu acho que fica mais fácil na linguagem de hoje. Jó 5:7 diz assim: somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Essa linguagem aqui já é mais... Você gosta da linguagem de hoje, né? A linguagem de hoje é muito mais clara, né?
tá? Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Oh, meu Deus! O teólogo interpreta da seguinte maneira: é simplesmente a sorte de homens e de mulheres nascer em dor, causar dor, sofrer dor e morrer em dor. É verdade, né? É verdade. Oh, amados, amém? Quando você nasce, amém, nasce em dor, né? Que já nasce chorando, é ou não é? Aí você aprende a viver. Aí na vida você vive causando dor, né? Porque você, até aprender, até amadurecer, você vai causar muita dor na tua vida. Amém? Aí depois você vai sofrer dor. Não é verdade? Porque vai vir sofrimentos na tua vida até que você não espera e que serão doloridos. E até na hora da morte você vai morrer em dor. Amém? Então Jó está dizendo o seguinte: como é dura a minha vida. Amém? A minha vida, desde nascer até morrer, eu passei por sofrimento. Né? E muitos desse sofrimento, quem causou foi eu mesmo. Eu mesmo causei esses sofrimentos. Amém? Ai, meu Deus do céu. Né? Somos nós mesmos que causamos sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. O que acontece quando as faíscas das brasas voam para cima da gente? Nos queima, né? Provoca fogo. Amém? Aleluia. Nós provocamos as lutas, provocamos o sofrimento e acabamos passando por provas de fogo, né? Amém? Acabamos sendo queimados por essas provações. A ideia, mais ou menos, é essa de Jó, tá certo? Somos um povo na dispersão. Nós não somos desse mundo, amados. Amém? Nosso mundo não é daqui. Lembre-se disso. Automaticamente, a nossa cultura também não é. Por isso que nós batemos de frente com esse mundo, tá? Enfrentamos muitas provações. Somos peregrinos nesse mundo. Nossa pátria permanente não é aqui. Nosso lar permanente não é aqui. Nossa pátria está no céu, amém? E na terra prometida, né? Aleluia. Existe uma nova terra que está sendo preparada para nós. Nós vamos passar pelo céu e depois vamos viver na nova terra, tá certo? Tá? Fique bem claro isso. As provações que enfrentamos aqui, rumo à cidade cujo arquiteto e fundador é Deus, porém visam o quê? O que visa as provações aqui? Visam a nossa maturidade espiritual. As provações procedem, primeiro, da nossa humanidade, amém? Tá? Do pecado que está dentro da gente, tá? Que acaba produzindo coisas erradas na nossa vida. Pertencemos à raça humana, sofremos doenças, acidentes, desapontamentos. Segundo, as provações procedem da nossa pecaminosidade. Criamos problemas com nossa língua, com nossas atitudes. Uma pessoa que morre de câncer, depois de ter formado dezenas de anos, não pode culpar ninguém por sua morte. Amém? Muitas vezes, nosso sofrimento é resultado de nossas escolhas erradas. Amém? Tá? Às vezes a pessoa ela tem câncer, ela não fuma, ela não bebe, ela tem uma boa alimentação e aparece o câncer na vida dela. Tá? Então o câncer, a medicina chama-se câncer genético. Né? Tá? Que a própria gênese da pessoa produz esse câncer. E por quê? Amém? Porque a questão é lá atrás. Amém? Questão lá atrás. É relacionamento de irmão com irmão, irmã com irmã, relacionamento de primo com primo, mistura de sangue, tá entendendo? Tá? Misturas de sangues, entendeu? Acaba trazendo dentro da genética problemas seríssimos. Percebe? Problemas seríssimos. Até essa questão do sangue, ela é perigosa. Amém? O neném quando ele nasce com sangue não compatível, ele precisa tomar uma injeçãozinha. Chama-se a injeçãozinha do pezinho, né, Renata? É o teste do pezinho. O teste do pezinho. Ele faz o teste do pezinho. Aí ele descobre qual é a genética dele, não é isso? Eu acho que é isso. É para ver se tem alguma doença, entendeu? Isso. Se tem alguma coisa. Tá, e não é a criança que toma uma injeçãozinha? Não é a mulher que toma, né? Acho que a mulher toma uma injeção, por exemplo, se ela tiver o sangue, acho que negativo,
uma coisa assim, eu tive, lembra? Aí tem que tomar, acho que uma injeção para prevenir do segundo. Isso, a Renata passou por esse teste e ela está explicando para mim. Amém? Foi descoberto que o meu sangue e o da Renata, pro segundo filho, amém? Se ela não tomasse uma injeção que tinha que tomar, corria o risco dessa criança ter problema genético. Isso. Tá? Então ela precisou tomar uma injeção, amém? Porque caso ele tivesse o segundo filho, não teria problema genético. Não, a Daniela, acho que não podia nascer, acho que comeu sangue. Uma coisa assim, como o sangue dela é universal, não precisei tomar. Entendeu? Mas você tomou. Um negócio assim, acho que é isso. Não, você tomou, eu lembro que você tomou. Você tomou para que você tiver pro segundo filho não ter o problema, tá? Então tem muitos problemas que da genética, amém? É com situações criadas lá atrás, amém? A pessoa tem um câncer hoje, né? Ela não bebe, não fuma, ela tem uma alimentação boa e o câncer apareceu, amém? Tá? Problema, onde foi criado esse problema? Lá atrás, talvez mistura de sangue, amém? Sangue não compatíveis. E acabou o quê? Entrando na genética dessa pessoa que não teve culpa nenhuma. E acaba passando por um sofrimento que nem ela criou. Alguém criou para ela. Tá entendendo? Tá? Vamos lá. Muitas vezes o nosso sofrimento é resultado de nossas escolhas erradas. Terceiro, as provações procedem de nossa vida cristã. Muitas tribulações nós as enfrentamos exatamente por sermos cristãos, pois Satanás, o mundo e a própria carne lutam contra nós. Quarto, as provações visam trazer glória ao nome de Deus. João registra a cura de um homem cego de nascença. Ele nasceu cego para quê? Para que nele fosse manifestado a glória de Deus. João 9:3. Amém? Tá? Eu vou repetir aqui, pessoal. Eu vou repetir aqui, tá? Esses quatro, amém? Essas quatro procedências das provações, porque eu acho muito importante. Primeiro, humanidade, por causa da nossa humanidade. Somos humanos, amém? Então temos tendência a sofrer. Segundo, tá? Aqui é bem próximo do humano, né? Tá? Por causa dos pecados, amém? Tá? Por causa da natureza pecaminosa que habita no nosso corpo. E assim acabamos criando problemas por causa do pecado. Terceiro, amém? As provações procedem de nossa vida cristã. O simples fato de você ser crente, amém? Já se tornou um problema em relação ao mundo. Você vai sofrer muita perseguição por ser crente. Quarto, as provações, que acho que é a melhor de todas, né? As provações visam trazer glória ao nome de Deus. Amém? Trazer glória ao nome de Deus. Tá? E elas visam, amém? Elas nos direcionam à maturidade cristã. O crente é provado porque ele vai alcançar a maturidade cristã. As outras provações e sofrimento vai acabar nos levando à maturidade cristã, a se tornar mais forte e mais firme na fé. Aguenta firme a provação aí, meu irmão. Aguenta firme a tua luta. Amém? Aleluia. Porque ela vai trazer para você coisas boas. Amém? Aleluia, para a tua vida também. Não vai trazer só coisa ruim, não. Vai trazer muita coisa boa para você. Então tá aí. Amém? Transformando tribulações em triunfo. Transformados em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. Transformando tribulações em triunfo, tá? As provações são compatíveis com a fé cristã. Essa foi o primeiro tópico que nós aprendemos aqui, amém? Dessa terceira sessão, transformando tribulações em triunfo. Semana que vem, nós vamos começar aqui no segundo tópico. As provações são variadas. E Deus abençoe todos vocês. Já deu a hora. Acabou a hora. Que Jesus guarde a vida de vocês. Que quando vocês passarem por lutas e provações, amém, vocês estejam preparados. Trabalhe com a prevenção. Não espere o sofrimento chegar para você buscar a Deus. Amém? Tá? Não seja negligente.
Amém? Seja inteligente. Trabalhe com a prevenção. Você trabalha com a prevenção de várias maneiras, mas quando é na área espiritual, você é tão vacilante, né? Amém? Toma vacina para se prevenir das doenças, né? Ah, eu tenho que tomar um monte dessas vacinas que eu tenho que ficar imune. Mas não se imuniza através da palavra. Espiritualmente. Espiritualmente deixa a desejar, né, pessoal? É engraçado, né? Eu estou falando os cristãos, né? É os crentes. Se preocupa tanto com, eu tenho que deixar um dinheiro reservado, porque se eu passar um aperto, eu já tenho uma reserva. Eu tenho que estar com o armário cheio. Com a minha despensa cheia, porque se passar uma privação, eu já tenho ali armazenado. Mas esquece de armazenar a sua vida espiritual, através da oração, ida aos cultos, entendeu? Através da palavra, leitura bíblica, entendeu, pastor? E as pessoas ficam aí, na hora que vem o aperto, o desespero, aí quer se preparar. É difícil, né? Você quer ter vida espiritual completa? Aqui está a base, o tripé de uma vida espiritual completa. Amém? Oração, estudo da palavra, leitura da palavra, amém? Relacionamento com a palavra de Deus e comunhão, que é os cultos presenciais. Amém? Sem o culto presencial, você fica uma base de 2 pezinhos. Amém? Você corre o risco de cair, tá? Para você ficar bem firme, tem que ter os 3 pés. Amém? Tá? Uma girafa precisa de 4 patas. Um cachorro precisa de 4 patas. Um crente precisa de 3 pés para ter uma firmeza espiritual. Deus abençoe todos vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diz amém. 1, 2, 3, vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Deus abençoe, pessoal, e até às 23 horas na oração da 0 hora. A oração da 0 hora é muito forte. Tchau! Hoje à noite, culto presencial aqui em Santos. Amém? A partir das 20 horas. Rua Carvalho de Mendonça, 405 Altos. Deus abençoe todos vocês.